tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito. Com você não posso mais ficar, não vou ficar não. Não posso mais ficar, não posso mais ficar. Pensando bem, não vale a pena ficar tentando em vão. O nosso amor não tem mais solução. Não. Tudo bem, Ricardinho? Tudo bem, Mariana. Mais um papo de mãe? Mais um. E você já passou por isso aí que você estava cantando? Já passei, sim. Eu casei muito jovem, como o Renan, que você vai conversar aí daqui a pouco. Ele ganhou. Eu tive filho com 20, ele teve com 19. Já estou adiantando um pouco. Mas fiquei 10 anos casado e daí me separei. E daí fui outros casamentos e tal. Então você é um pai separado? Sou um pai separado. Uhum. Como é ser um pai separado? É doloroso, né, durante um bom tempo, mas acho que é melhor para os filhos pais separados do que pais brigando, né, dentro de casa, pais que não se dão. Né? Isso que a gente vai conversar durante o programa de hoje. Olha, tem casal que decide continuar junto só para não fazer os filhos sofrerem. Outros, na hora de uma separação, acabam usando os filhos. O fato é que o final de um casamento nunca é fácil para ninguém. Eu vou conversar aqui com o Renan. Você tem quantos anos, Renan? 20. E esse menininho bonitinho que tá aqui, quem é? Meu filho. Como que ele chama? Lucas. Quantos anos você tem, Lucas? Fala, Lucas. 1 ano e meio. É 1 ano e meio já? 1 ano e meio. E, bom, você teve filho bem cedo, né? Tive. E você tá aqui também, você tá como pai e como filho, que a sua mãe é uma das nossas convidadas, né? Como é que é ter sido pai tão novo? Bem, no começo, aceitar assim, foi difícil, né? Porque tava começando a curtir minha vida, tudo. Mas depois foi encaixando, foi aceitando, aí tô aqui. Como é que foi contar pra sua mãe? Demorei 8 meses. O quê? Demorei 8 meses pra falar pra ela. Ela ficou sabendo e tava quase pra nascer? Tava. Nossa, até ficou vermelha agora. Até ele nascer, ela ficou sem falar comigo por uns 2, 3 meses. É mesmo? Depois a gente vai conversar com ela, porque não deve ser fácil para uma mãe também. Mas agora tá aqui esse menino lindo, né? E me conta, você mora com a mãe dele? Como é que é? E com quem que ele mora? Foi assim, quando ele nasceu, eu fiquei aí uns 2, 3 meses morando com a minha mãe. Depois eu casei, fiquei casado 1 ano. Só que por alguns motivos eu me separei. Né? Então aí eu voltei para casa da minha mãe, ela voltou para casa da mãe dela. Pode segurar, toda criança gosta de segurar o microfone, né? Ó. Tanto eu como ela conversamos e decidimos ele ficar comigo. Né? Então, você que tem a guarda do seu filho? É. E quem cuida é você ou é a vovó? Bem, ambas as partes, assim, mas às vezes é mais ela. Porque, tipo, de manhã tô fazendo faculdade e ele fica na creche. De tarde eu tô trabalhando e ele já tá em casa. Você então, trabalha com o quê? Eu trabalho em farmácia. Tá legal. E seus pais também são separados? Também são. Tá, então daqui a pouquinho a gente vai conhecer a sua mãe, saber mais um pouco dessa história, inclusive a parte dela, como foi para ela receber a notícia e tudo mais. Né? Roberta, é com você. Mariana, se a decisão for tomada, é preciso ter muita calma para conduzir a separação da maneira mais correta possível. Os filhos precisam entender que os pais vão deixar de ser marido e mulher, mas nunca deixarão de ser pai e mãe. Nós conversamos com uma filha de pais separados, que casou com um homem separado. A experiência mudou a vida dela. Hoje, ela ajuda famílias que estão enfrentando ou que já enfrentaram uma separação. O que acontece com duas pessoas que se unem pela paixão, terminaram um relacionamento procurando um advogado? Porque eu fui muito afastada do meu pai, né? Eu vivo mais com minha mãe. Eu tenho saudade dele. Durante todo o programa de hoje, vão estar aqui com a gente a Lúcia Rosenberg, que é psicóloga, e a doutora Priscila Goldenberg, que é advogada especializada em direito de família. Elas vão nos ajudar a esclarecer as dúvidas emocionais e jurídicas que surgem em torno deste assunto. Você é casada, Lúcia? Tem filhos? Eu tenho 3 filhos e sou separada. E você, doutora Priscila?
Roberta, eu sou casada, vou fazer 44 anos com o mesmo marido. Ai, que legal! Eu tenho já filha, já tenho netas grandes. E cuida de tantos divórcios? Só faço isso na vida, mas por sorte eu não precisei usar os meus conhecimentos para mim mesma. Ah, que bom, né? E a senhora já conseguiu reverter algum divórcio pela sua experiência de um casamento feliz? Ou... Olha, na verdade, não somos nós advogados que revertemos, né? Nós, na verdade, não decidimos nada com relação à vida das pessoas. Elas resolvem se separar ou permanecer juntas, o que nós simplesmente operacionalizamos a situação, tornando no papel viável o que as partes querem. Né? Eu tenho ouvido muito um termo novo que é alienação parental. O que é isso e se existe uma legislação? Olha, Roberta, isso é um problema muito grave. Até pouco tempo atrás, a minha colega psicóloga sabe disso, não se falava sobre esse assunto. Infelizmente, existem pessoas que quando se separam não conseguem superar o ódio que essa separação tem. Quer dizer, a mãe, por exemplo, detentora da guarda, tem um ódio mortal do pai, ou vice-versa, mas a gente vai colocar aqui que é a mãe, porque ainda na nossa sociedade, a maioria das crianças fica sob a guarda materna. O Renan é uma exceção. Uma exceção total a qualquer regra. Que vem aumentando, né? Vem aumentando, mas ainda pouquinho. É minoria. Então, o que acontece? Qual é a forma desta mãe extravasar esse ódio? Infelizmente, utilizando das crianças. A alienação parental, que é uma coisa extremamente nova, recente, é uma atitude em que, vamos colocar, a mãe tem em progressivamente denegrir a imagem paterna. Falar mal do pai. Falar mal e pior, tentar dificultar. Então, ela dificulta a visita, ela coloca a criança que não sabe por quê, tem ódio do pai. De repente, a própria criança não quer ir com o pai, mas o pobrezinho infeliz não sabe por quê. Alienação quer dizer separar. É separar a criança do outro. Eu tenho um caso no escritório que é gravíssimo. A mãe chegou ao extremo de dizer que o pai abusou sexualmente da criança para impedir as visitas. E esse pai não fez nada. Só que o nosso judiciário, toda vez que tem uma denúncia dessa, ele tem que ser cauteloso. Porque como prova que a mãe está falando mal ou está até chegando a... Esta é a dificuldade da alienação parental. Existe uma lei? Ainda não existe. Está em trâmite leis que tentam caracterizar essa situação. Ainda não foram aprovadas. Mas existe já uma tendência a haver uma legislação. O problema todo é que tudo é uma questão de prova. Como é que eu provo que o pai falou mal ou que a mãe falou mal? Isso é uma dificuldade. A gente vai continuar daqui a pouquinho, antes vamos conhecer essas mães, então, porque as três são separadas e cada uma tem uma história diferente, né? O seu nome qual é? É Cristine. E você trabalha com o quê? Eu sou médica. Me fala, quantos filhos você tem? Como que é a sua... qual o seu estado civil? Na realidade é o seguinte, eu tenho 2, mas na realidade são 4, porque eu casei novamente, então eu tenho os 2 do meu marido também agora, né? Então, mas meus filhos mesmo são 2 filhos. Mas os 4 moram com você? Não, os 4. Na realidade, eu tenho a guarda compartilhada, então eu vario de 0 a 4 filhos no final de semana ou durante a semana. Então, as crianças ficam uma semana, os meus filhos ficam uma semana comigo e uma semana com o pai. O programa de hoje, olha, tem muita coisa para a gente conversar, inclusive guarda compartilhada, né, que surgem tantas dúvidas. A gente vai conhecer as outras mães e volta a conversar. Quero que vocês fiquem à vontade para trocar experiências, fazer perguntas aqui para as nossas especialistas. Com certeza. Seu nome qual é? Lúcia. E você trabalha com o quê? Sou cabeleireira, tenho um casal de filhos, um com 25, já é casado, outro com 12, que é a Larissa e o Romerito. E você está separada há quanto tempo do pai deles, Lúcia? Estou assim há 11 anos praticamente. Então quando você se separou, ela era bem Ela pequenininha. era uma bebê, bem novinha. E, assim, eu acho que toda separação é traumática, mas como é que foi para você? Vocês conseguiram administrar bem isso? Como que é a sua relação com o seu ex-marido? Na separação tem casos e casos, né? Toda separação tem dor, tem muita dor, de ambas partes. Não vai falar que o homem não tem dor, porque tem ali, mas no fundo, lá dentro, ele tem. Mas foi uma coisa assim, bem amigável, bem tranquila, sem brigas, que para ser melhor para os filhos da gente. Você diria que você hoje é amiga do seu ex-marido? Sempre fui.
É mesmo? Você conseguiu isso? Eu consegui. Eu lutei por isso. E ele casou de novo? Ele já está no 3º casamento dele. E você é amiga das mulheres dele? Eu preciso de ser, porque os meus filhos sempre vão ficar com elas. E aí? Como é que eu vou ser inimiga delas? Muito sábia. Com certeza. Eu preciso de ser amiga delas justo por causa disso. Você também é amiga dos seus maridos? Sim, a gente se dá bem. Eu acho que isso que ela falou é muito importante, porque na realidade, desde que a gente separou, o que a gente sempre quis é de dar uma educação harmoniosa para as crianças. E você conseguiu ficar amiga do seu ex-marido? Nem pensar. Me conta, o que você faz, Grace? Eu sou manicure. Especializada em unha artificial. Fui casada 2 vezes, 2 separações. 2 ex-maridos? Então, do primeiro até foi uma separação amigável, tudo, mas ele faleceu. Desse eu tive 4 filhos, né? E do segundo, que aí é uma história mais complicada, porque ele me dizia que era separado. Nós, assim, não legalmente, mas nós nos casamos. Vivemos 13 anos juntos, até que um dia ele falou, olha, eu vou ter que falar a real para você. Ela nunca deixou de ser. Assim. Ela morava em outra cidade? Ela morava em outra cidade e ele morava comigo, trabalhava em São Paulo. Ele tinha outra família? Ele tinha outra família. Não, e um detalhe, que você engravidou do 5º filho e vieram... Gêmeos. Aí a Thaís e o Henrique, só a Thaís que está A Thaís está aqui, que é a sua caçula. A minha caçula, o Henrique teve prova, não pôde vir. E o Renan, quer dizer, a Grace é mãe do Renan e a avó do Lucas. E a avó do Lucas. Na separação, o Renan é do primeiro casamento. Aí o que aconteceu? Ela descobriu, ela veio de lá para São Paulo e foi uma confusão, foi super doloroso, super difícil. Eu tenho até que agradecer aos meus filhos mais velhos e até a Thaís e o Henrique também, que eles seguraram muito, porque eu me desequilibrei, eu fui parar no hospital, foi uma coisa muito feia. Isso faz quanto tempo, Grace? Vai fazer 3 anos agora em dezembro. E ele fala com os filhos? Como é que tá? Ele foi proibido, ele cortou relação completa e total. Mas quem proibiu? A ex-esposa, atual. Agora você Então, ela disse para ele que se ele quisesse voltar com ela, ele tinha que esquecer essa família. São 13 anos. Como é que é, Lúcia, isso para os filhos, né? Na hora que se acontece a separação e corta essa relação com o pai, no caso dela, e às vezes até com a mãe? Pior do que morrer. Foi o que aconteceu. Pior do que morrer, porque matou o pai. na morte você pode ter um luto, você guarda o melhor, você não se sente rejeitado. Há um abandono, há uma perda, há um desamparo, mas não há uma quebra do vínculo. Na parte jurídica, até queria saber de vocês. No seu caso, ele paga a pensão? Então, nós estamos brigando também com isso. Então, a doutora Priscila pode orientar. Ele deposita atrasado, ele já tentou, por indução da esposa, reduzir a pensão, caiu do cavalo, ele arrumou as malas e saiu. E manda dinheiro de vez em quando, é isso? Aí o que eu fiz? Fui no shopping, na Ortobon, troquei a minha cama, que era king, comprei uma de viúva, acabou, resolvi o problema. E a parte de vocês, como é que foi a sua separação, Lúcia? A minha? Como é que foi toda essa parte jurídica, porque acaba sendo um acerto de contas? Não, a minha separação foi assim, pense num homem que gosta de balada, de muita balada. A gente tinha um relacionamento super bom, entendeu? Mas financeiramente a gente nunca conseguia guardar nada, ter nada, enfim. O que se ganhava, vamos resumir, ganhava na semana, gastava no final da semana. Financeiramente, eu sempre tive um salário melhor do que o dele. Eu sempre batalhei mais. Mas ele tinha que pagar a pensão para os filhos dele. Eu falei, e agora? Nós fomos casados, realmente, como manda figurino, Lúcia. Casou bem, né? 2 Lúcias aqui. Aí, o primo dele, que é advogado, fez os papéis lá, a gente separou, aí fica a pensão, né? Aí vamos entrar num acordo, né? Pago escola, pago babá e ajudo nos remédios, né? Falei, então tá, o resto eu me viro. Continuo pagando meu aluguel, minha água, minha luz, né? E vou.
E ele sempre foi como pai, não posso reclamar. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um tapete bonito para minha sala. Em relação à parte da separação, ficou eu com o meu ex-marido, a gente paga meio a meio tudo, né? Então eu pago metade, ele paga metade. Foi bem amigável a separação? Foi. A separação do seu marido não foi tranquila como a sua? Não, totalmente litigiosa, é uma coisa horrorosa, é horrível. Então é um contraste muito grande, Você vive os dois lados, É muito ruim, é muito ruim. E para ele é muito triste. Ele deve sofrer muito. Sofre muito porque ele vê a minha separação, onde a gente tem um diálogo totalmente aberto e, como eu falei, na tentativa de harmonizar para as crianças. Quer dizer, Então ele ficou fã do seu ex-marido? Mais ou menos. Um pouco ciumento. Já pedi muito, né? Rola mesmo, rola o ciúme, né? É uma condição extrema, porque tem casais que não conseguem nem no telefone mencionar a conta. Sim. E a sua situação ainda é melhor, ainda porque você tem uma guarda que a gente não chama de compartilhada, mas chama de guarda alternada. Alternada, justamente. A gente vai continuar daqui a pouco, porque eu tenho que chamar o próximo bloco. Inclusive, a gente pode começar com essa história da guarda compartilhada ou alternada. Enquanto isso, a Roberta tem informações. Aumentaram muito os divórcios, né? De acordo com o IBGE, para cada 4 casamentos ocorre uma separação. Foram quase 180 mil divórcios em 2007. Em 23 anos, a taxa de divórcios cresceu mais de 200%. A explicação para isso seria a mudança no comportamento da sociedade, que passou a aceitar o divórcio com mais naturalidade. No próximo bloco, Rosângela Santos conversa com uma terapeuta de família que é filha de pais separados e que tem 2 enteados. Ela conta como é a vida de madrasta. Agora, fique com o papo de Pedrinho Tonelada. A gente que é filho, a gente não tá preparado para uma situação dessa. A gente tem que aceitar, por quê? Porque é casal, quem vive junto de 4 paredes são eles, a gente somos filhos. Mas é muito difícil emocionalmente, tanto quanto com quem fica, com quem vai. E é muito difícil nessas horas. Seus pais vivem juntos ou são separados? São separados. Já há muito tempo? Desde os meus 4 anos de idade. Desde os seus 4 anos. Você acha que o fato dos seus pais terem se separados, isso daí influenciou muito na sua vida, embora se separaram muito, você estava muito nova? Eu acredito que não influenciou muito, influenciou, acho que no início, sabe, sempre influencia, porque você é criança, você necessita ter a família, né, do seu lado, ter o pai. Mas eu acho que minha mãe sempre foi o pai, a mãe sempre supriu todas as minhas necessidades até hoje, então é muito tranquilo, pra mim não me influenciou nada. Seus pais vivem juntos ou são separados? São separados. Eles se separaram, você tinha que idade mais ou menos? Neném ainda. Eu fui muito afastada do meu pai, né? Eu vivo mais com minha mãe. Eu tenho saudade dele. Às vezes, final de semana, eu ia pra casa dele, mas depois que ele arrumou outra mulher, ela não deixa nós ver ele. Eu queria fazer um comentário sobre essa intenção das mães que estão separadas dos pais de tentar ser mãe e pai ao mesmo tempo. Muito cuidado com a diferença de tentar ser pai e de suprir as necessidades. Nós temos que tentar suprir as necessidades, todas as que tiverem ao nosso alcance, de limite, organização, disciplina, responsabilidade, que em geral são atributos do masculino. Isso nós devemos fazer. Mas há que deixar claro que o que falta na vida daquela criança é o pai, quando ele é completamente ausente e alheio. Porque senão a criança acaba sentindo uma falta difusa, porque a gente corre e tapa um buraco de mãe aqui, corre e tapa um buraco de pai aqui e nada fica completo. Acho importante que a criança tenha um contorno do que é que falta na vida dela. Ela vai lidar com isso. Haverá outras figuras masculinas. Tem o padrasto, tem o professor, tem o técnico, tem o pai dos amigos, também são referências masculinas, o avô. Eu queria até pedir, eu queria falar uma coisa, porque durante o intervalo, os telespectadores não viram, mas alguns homens que estão no estúdio, Almir, por favor, mostra que tem muita gente, né, ali atrás das câmeras e tal. E eu ouvi dizer, se eles vieram fazer aqui um manifesto, dizendo que a gente estava falando muito mal dos maridos, dos homens que se separam. Ratinho, por favor, vem aqui que eu vou deixar você
Venha se manifestar, porque você veio falar comigo, Ratinho. Entra aqui. O Almir, ele tá aqui, eu tenho que explicar que ele não tem filhos. Ele pode falar como filho, né, Almir? Mas meus pais nunca se separaram, mas eu tenho vários amigos separados, né? E eu sempre escutei uma coisa que eu acho que é certo, que Deus criou a mulher. E o diabo, morrendo de inveja, criou a ex-mulher. Agora, Almir, o seu estado civil qual é? Porque solteirão, convicto, na sua idade, Almir, você já separou muitas vezes também, né? Sim, mas separar de namorada, né? Separação de namorada não tem muito trauma. Tem, mas nem tanto. Você nunca casou, que é pra não ter que separar? Exatamente, pra não pagar pensão. Então, o Ratinho, Ratinho, por favor, repita o que você falou no intervalo. Após o intervalo, os homens, todos eles reclamaram, né? Falaram, não, estão pegando muito pesado com os homens aí, só tem mulher ali, alguém tem que falar. Então fala, você é separado, Ratinho? Sou separado, mas graças a Deus eu me dou bem com a ex, o meu filho também concorda, tudo. Mas é coisa da vida, já que a relação não deu certo, pelo menos tem que criar o filho. Como chama seu filho? Murilo. Murilo, ele está com quantos anos? 17 anos. Eu ouvi dizer que ele é um atleta, né? Bom, graças a Deus é um atleta, é faixa preta em taekwondo, já está saindo já praticamente para o mundo já. Ó, o pai coruja! Se o pai vacilar, também apanha do filho. Ó, o papo de pai aqui. Você paga a pensão direitinho? Pago a pensão. E aí... tenho que recorrer aos meus patrões, porque senão... Viu, gente? Porque senão não é o medo da cadeia, e sim a educação do filho, né? Você é um ex-marido legal? Acredito que sim. Ela é uma ex-mulher legal? Sim, sem problema nenhum. Depois que separou, ninguém mais briga. O que é mais? Eu queria falar disso também. Fala, Luciana. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que essa coisa de... casais manterem o casamento por causa dos filhos, às vezes o tiro sai pela culatra. Porque depende do que é que você quer ensinar para os seus filhos. Que o certo é o casamento para sempre, mesmo que sejam infelizes para sempre. E brigando, né? Porque brigam na frente dos filhos. O que é que você quer passar como lição de amor? Dá para tentar ser feliz? Vale a pena ser feliz? É possível ser feliz. Então, às vezes, o pai e a mãe, quando se separam, viram pessoas melhores de se conviver. Não, né? Porque quando estão brigando, acabam brigando na frente dos filhos, né? Não precisa brigar na frente dos filhos, só Mariana, briga. vamos lembrar. Às vezes é uma situação de até uma indiferença, ou Vamos lembrar que vivendo na sua vida. As crianças, antes de falarem português, os bebês, antes de falarem em português, entendem a energia e o estado de espírito e de alma da mãe e do casal e da casa. Isso entra por outros canais. Acaba brigando na frente, acaba tendo um rosnado, um olhar indiferente, um silêncio, o que também não é bom mostrar como modelo de casamento. Claro. Legal. Eles vão acabar procurando casamentos frios, sem gás. Antes das mulheres dominarem de novo a conversa, Ratinho, eu queria saber só mais uma coisinha. Como pai, qual foi o momento mais difícil da separação? Eu acredito que, para mim, no meu caso, foi sair de casa e deixar ele lá. Mesmo sabendo que eu teria que acompanhar a educação dele e tudo mais. Mas, para mim, o mais difícil foi isso. Ficar longe dele. Deixar de ter aquela convivência diária, exatamente, né? Exatamente. Isso é que doeu mais. Que é aquilo que a Lúcia até estava comentando, né, Lúcia? Tá bom. Bom, os homens se sentiram representados? Não? Ainda não. Não? Bom, então no próximo programa a gente entrevista todo mundo, tá bom? Obrigada, Ratinho. Ô, Lúcia, quais são as consequências para os filhos da separação? Dos pais que brigam ou dos pais que não brigam na frente dos filhos? Quais as consequências para as crianças? Roberta, de novo não posso generalizar, né? Porque tantas nuances de separação. Em geral, mesmo as mais harmônicas, dão uma dorzinha, um medo, uma insegurança muito grande nas crianças de será que ela vai ficar comigo? Será que ele vai gostar de mim? Será que ele não vai embora e ter outra família? Será que tem lugar para mim na vida dele? E, enfim, gera uma insegurança como qualquer mudança. Qualquer mudança dá uma instabilidade. Depois a coisa estabiliza, assenta e eles vão ganhando resgatando, recuperando a confiança. Essa coisa interessante da sensação da insegurança ou do espaço que a criança vai ter na outra família, porque no meu caso, meu ex-marido casou e teve um outro filho, um bebezinho pequenininho.
E o meu pequeno, que agora tem 12 anos, ele ficou muito mal no início, porque ele não era mais o bebê, ele não era mais o pequenininho, então ele ficou, assim, com muitos ciúmes e tudo. E não era ele que morava com o pai também? Não, o meu mora, o meu, quer dizer, mora uma semana. Sim, mas ele não mora com a mãe e com o pai, como o bebezinho mora. Entendeu? Então, assim, e justamente não tem essa coisa da mãe e do pai junto, e também, assim, qual o papel que ele ia ter perante o pai dele, né? Então, nessa época, ele fez terapia também, e uma coisa que depois, quando fechou a terapia, foi muito interessante, que a psicóloga falou assim, que agora o Gabriel, ele não vê mais o irmão como, por exemplo, assim, não um rival, mas uma pessoa que teria que dividir uma ameaça. E sim, agora, tanto um quanto o outro, eles veem a nova família como um plus, quer dizer, um a mais. Então, eles conseguem dividir as coisas e ver as coisas boas dos dois lados. Vamos aproveitar para falar, então, da guarda compartilhada? Vamos lá. Quem quer começar? A doutora Priscila? Não, pode começar. Tanto faz. Na verdade, o ano passado saiu uma lei que foi muito difundida, chamada Lei da Guarda Compartilhada. E, por conta disso, Mariana, praticamente todo dia eu recebo alguém para falar sobre esse assunto. Porque o texto de lei, ele deixou a situação muito vaga. O texto de lei é simples, ele diz o seguinte: a guarda será o ideal seja a guarda compartilhada. E fala mais nada. Se não houver guarda compartilhada, quem tiver melhores condições. Melhores condições, a primeira ideia que as pessoas têm é que é melhores condições financeiras, que na verdade é a única coisa que não entra na conversa. Porque questão financeira se decide na pensão alimentícia. Quem tem melhores condições, paga mais em benefício do filho. A guarda compartilhada seria uma forma de exercer a parentalidade de forma conjunta. O que é mais usual não é a guarda alternada, que eu já vou falar sobre ela. A criança tem uma residência principal. Por exemplo, mora com a mãe. Mas todas as decisões importantes da vida dessa criança, escola, plano de saúde, todas essas decisões são tomadas em conjunto. Quando a guarda é única, o que acontece? A criança estuda numa escola, a mãe resolve mudar de escola, vai lá e matricula na outra escola. Quando é compartilhada, esta transferência, simples transferência de escola, tem que ter o aval dos dois. Isto é guarda compartilhada, são decisões importantes. Principalmente que no modelo de guarda compartilhada, a residência principal é definida. O que a nossa colega tem é o chamado guarda alternada, em que as crianças moram, vamos dizer, uma semana com um, uma semana com outro. A guarda alternada, eu tenho alguns casos, ela só tem o mínimo sentido se o casal tiver um relacionamento muito civilizado. Eu não precisaria dizer nem amigos, eu diria civilizados. E um disposto a colaborar com o outro, porque existe e a nossa colega pode nos informar, existe uma dificuldade operacional, nem é jurídica. Vou explicar por quê. Uma pessoa pode ter 2 tênis, pode ter 2 blusas, mas não pode ter 2 livros de matemática. E com certeza na segunda-feira ele vai esquecer o livro de matemática na casa do outro. Não é verdade? Então tem que ter como é que funciona? Como é que você organizou? Operação de Não, o amiguinho guerra. vai ligar para sair, liga para qual casa? Justamente. Exatamente. Então os pais têm, os coleguinhas têm. Então, porque a criança... A minha casa. Ele fala a minha casa, as duas. As duas são minha casa. No início foi assim super difícil para mim, foi terrível. Assim, tanto que foi essa opção da guarda alternada, vamos chamar assim, foi do meu ex-marido, e numa situação que a gente acabou depois de um tempo concordando. Porque ele não queria perder o convívio com as crianças? Ele teve que te convencer. Teve, foi uma coisa meio, assim, abrupta, mas assim, eu consigo ter essa visão que agora, pra gente, isso foi muito interessante, porque os meninos têm a presença do pai direto na vida deles, né? O seu mais velho já está casado, mas a sua filha de 12 anos vê o pai com que frequência? Hoje ele mora no interior, não mora aqui. As férias... Janeiro, Lúcia está livre. Junho, Lúcia está Aí você vai para balada, né? Aí chegou a minha vez. Lúcia está livre. E alguns feriados que ele pode vir, ele vem. Não assim, mas vão sempre em paz, né? Uns tios, os avós estão sempre presentes, né? Se mistura tudo, família não se separou.
continua a mesma Isso é coisa. o ideal. Entendeu? É que é difícil. E na maioria das vezes, realmente fica com a mãe, né, Roberta? Você tem uns dados sobre isso. É isso mesmo, Mariana. No último levantamento feito pelo IBGE, em 89% dos divórcios, a responsabilidade pela guarda dos filhos ficou com a mulher. Em 76% deles, houve como um acordo, mas isso vem diminuindo. Nos últimos 10 anos, o número de divórcios não consensuais é que aumentou. O que quer dizer isso, doutora Priscila? Veja bem, por que um divórcio não seria consensual? Nós temos que analisar a origem da questão. Infelizmente, eu quero contar para vocês uma coisa muito triste. É que, geralmente, o divórcio não é consensual quando a briga é por dinheiro. Pouco se briga por sentimento. Se briga muito por dinheiro. Então, se briga pelo valor da pensão alimentícia, se briga pela partilha dos bens e se invoca o sentimento para obter vantagens econômicas. Sentimento resolve no meu... Sentimento resolve com a doutora. Eu sou obrigada a receber, resolver é que eu não posso dissolver, nem sempre. Né? Tentar dirigir a questão de litígio. Renata, a sua separação, como é que foi? Foi litigiosa. Terrível, né? Terrível. E ele pediu a guarda compartilhada, mas assim, quando a gente entrou na audiência, antes de sentar, a juíza já falou, não me venha com essa história de guarda compartilhada que eu não dou. Quer dizer, antes de começar a audiência. Nenhum juiz, o juiz que fez a sua separação, não sei quem é, nenhum juiz dá a guarda compartilhada no litígio. No litígio. Por um simples motivo. Se o casal não consegue nem na hora conversar sobre as coisas importantes que estão no litígio, como é que vai resolver a escola? E daí como é que ficou, então, a decisão? Ela fica com ele de 15 em 15 dias no fim de semana e uma vez por semana ela dorme na casa dele. A guarda é sua e ele tem um regime de visitas. Exatamente. Exatamente, mas a guarda é sua. É que, em primeiro lugar, tem que pensar nas crianças. E os casais não têm feito isso, né? Não, ficam cegos de ódio e não veem. Pior, usam a criança como instrumento, como arma. certeza. Porque a única coisa que pode afetar ao outro é o que eles têm em comum, que é a criança. Com certeza. Porém, momentos mais importantes e marcantes da vida desta criança ou destas crianças, seja uma plateia de formatura, uma cama de hospital, um altar de casamento, ou, Deus me livre, um velório. Esses pais estarão juntos nos momentos mais marcantes da vida dessa criança e, portanto, deste casal. Se não houver um mínimo de companheirismo, como é possível compartilhar tantas alegrias e tristezas? É verdade. Eles ficam tão divididos. E a gente vai ver agora uma reportagem, porque uma das moças que o Pedrinho Tonelada ouviu na rua, não sei se vocês se lembram, mas ela disse que a nova mulher do pai o proibiu de ver a filha. E a Rosângela Santos traz agora um papo de madrasta. Aos 3 anos, os pais se separaram. Ela ficou morando com a mãe. Aos 12, foi morar com o pai. Com 13 anos, ganhou uma madrasta e logo depois ganhou uma irmã. A vida foi passando. Ela começou a namorar um homem recém-separado que tinha 2 filhos pequenos. Casou com ele, virou madrasta. Depois teve um filho. Fez arquitetura e, com essa história de vida, acabou largando a arquitetura para fazer terapia familiar. Hoje atende casais que estão se separando ou que já se separaram. Roberta, é possível para essas crianças serem felizes com essa experiência pessoal que você tem? Você pode falar com propriedade. Dá sim, desde que os pais saibam construir uma relação bacana após a separação. Então, foi muito ruim a minha experiência com a minha madrasta, porque na verdade ela não soube conduzir a nossa relação. Ela chegou, eu tinha 13 anos quando ela se casou com meu pai. Até então éramos só nós dois. Então eu era muito apegada, muito grudada com ele. E devia ser muito chato isso pra ela. E hoje que você é madrasta, você mudou a sua visão ou não? A experiência ajudou? Ai, foi ótimo. Tudo na vida a gente acaba tendo um porquê. Eu, com a minha madrasta, eu aprendi tudo que eu não deveria fazer para os meus enteados, né? Então eu sabia que eu nunca poderia ser mesquinha e que eu teria que deixá-los ter muito afeto com o pai. Agora, o melhor de tudo foi o meu marido e a ex-esposa, porque não adianta a madrasta chegar cheia de boas intenções e a ex-esposa atrapalhar essa relação. A minha xará Roberta Palermo é autora dos livros Madrasta, quando o homem da sua vida já tem filhos, e 100% Madrasta, quebrando as barreiras do preconceito.
Roberta mostra a madrasta moderna, que não é mais a vilã da história, e sim uma mulher que se preocupa com o bem-estar da família. As obras também dão orientações sobre como facilitar a convivência e administrar as saias justas entre pais, mães, madrastas, filhos e enteados. O site dela é o www.robertapalermo.com.br. E a nossa conversa continua daqui a pouco, até porque a Cristine é mãe e é madrasta, né? O Papo de Mãe volta já. Os pais se separaram, a menina acabou ficando um pouco melhor, assim, na personalidade dela, porque muitas brigas acabavam prejudicando ela na escola, ela não saía com os amigos, enfim, por depressão trazida de casa. A partir do momento que os seus pais se separaram, você acha que houve uma mudança grande ou não na vida, tanto na sua vida quanto na vida da sua irmã? Houve uma mudança bem grande. Sim, mas para melhor ou para pior? Então, eu achei para melhor, porque os dois se separaram, foi melhor para eles e acabaram conversando melhor com a gente. Tipo, me aproximei mais do meu pai, que eu não tinha muito contato com meu pai, mesmo dentro de casa. Mas aí ele morando fora, agora ele me liga, convivo mais com meu pai. Como é ser madrasta? Eu acho assim, a gente tem os dois lados da moeda, né? Para mim é muito legal porque a gente é uma família são os 4 juntos e eu não tenho menina, então eu acabo tendo uma filha, o meu marido até brinca, Deus foi sábio, se tu tivesse uma menina ia ser uma loucura, mas hoje em dia é muito legal porque eu saio com ela, a gente vai ao shopping quando eles estão com a gente. Então, é assim, o menorzinho tem 11, aí a menina tem... O meu tem 12, aí a menina tem 13 e o meu mais velho tem 17. Mas vocês não tiveram vontade de ter mais um filho? Não dava, 4 já tá ótimo, né? Os meus, os seus e os nossos. Eu tenho um cachorro. A gente tem um labrador. A gente vai ouvir agora mais um pouquinho os pais. Eu já conversei aqui com o Ratinho, mas o Davi de Almeida foi até as ruas e traz a vez do pai. O que acontece com 2 pessoas que se unem pela paixão, terminaram um relacionamento procurando um advogado? Se bem que a gente está vendo aí no estúdio que muitos casais acabam se tornando grandes amigos depois da separação, né? Mas e o relacionamento com os filhos? Como é que fica? Muitas vezes a mãe não deixa o pai ver o filho. Como é que você vê isso? Eu acho que isso aí é uma parte muito ignorante, porque é um vínculo que tem pro resto da vida, então eu acho que esse clima não fica legal. Às vezes tem casos que a briga é tão grave que a mulher não deixa o marido ver o filho. Como é que você vê essa história? Eu vejo que é uma besteira, entendeu? Ficar essa briga aí, porque se o cara é pai, o cara tem direito de ver seu filho e tem que ajudar seu filho, lógico, né? Eu acho assim, não pode ter mais contato com a ex, entendeu? Porque começa a girar essa briga, esse ciúme. Mas com o filho tem que ter contato e sempre ajudar, que é o direito. Como é que é a tua relação com a tua ex-mulher? Difícil. Foi mais difícil depois da separação, a convivência depois. Não teve briga porque eu saí, vi que não dava, eu saí da casa. E a sua filha, por que ela está morando com você e não com a mãe? Como eu moro em Atibaia, toda a estrutura, ela foi criada, nasceu lá. Na verdade, a opção foi mais dela, né? Lógico que eu estou junto sempre, mas a opção foi da minha filha. Já. Eu acho que não dá, separa. Não adianta estar com traição e brigando dentro de casa e querendo matar o outro, entendeu? O cara chega nervoso, acontece alguma besteira, é pior. Se o cara chega nervoso, invariavelmente acontece besteira. Eu acho que tem que ser bom voltar para casa, né? Você voltar para um lugar que você volta ressabiado, você já teve um dia inteiro cansado, você ainda volta sem vontade de voltar, sem ter para quem nem para que voltar, você já vai se armando, Agora, isso que teve um pai que falou que a filha escolheu ficar com ele e tal. A partir de que idade que a criança pode mesmo escolher? Não existe uma idade bem definida. Por volta de 12 anos, os nossos juízes já chamam as crianças para ouvir a opinião deles. Mas, na verdade, como não existe um número fixo, eu já tive casos em que mais cedo foram chamados. Agora, Lúcia, deixar essa decisão a cargo dos filhos
Isso é bom ou não? Eu não entendo que a decisão seja deixada a cargo dos filhos. Eu entendo que os filhos têm voz e participação nesse processo decisório. Isso é bom ou não? O que eu acho bom, sim. Eu não acho bom o filho ficar alheio ao processo decisório, porque ele é o principal interessado ou vítima da história, né? Isso aqui é um papo de mãe, mas a gente já viu que interessa muito aos pais também, né? Os pais que estão no estúdio, na rua. E 2 homens mandaram aqui alguns comentários para o nosso site com algumas perguntas. Então, queria agradecer a participação do Ayrton Fávaro e do Pedro de São Paulo. O Ayrton fez uma pergunta, até que a gente já comentou aqui sobre a guarda compartilhada. Ele diz o seguinte: gostaria de saber sobre a guarda compartilhada, se é legal para a criança ou o ideal é que ela fique somente com um dos pais no modelo tradicional. Então, aqui a gente vê que ele confundiu, eu acho, com a guarda alternada. Com certeza. Né? Até se a senhora quiser repetir para ele a diferença da compartilhada com a alternada. Na verdade, a compartilhada é fixada uma residência principal da criança e todas as decisões importantes são tomadas em conjunto. E a alternada? A alternada é aquele modelo em que mora um período com o pai, um período com a mãe. Pode alternar por semana, por mês, enfim, alternância mesmo. Então, está respondido, hein, Ayrton? E o Pedro perguntou, filhos de pais separados tendem a ser mais mimados, pois tanto o pai quanto a mãe desejam o máximo a simpatia do filho. Qual a melhor orientação aos pais e também aos avós neste caso? Olha, eu queria também diferenciar o mimado do estragado, né? Eu acho que toda mãe mima o filho com carinho, com a comidinha que ele gosta, com um presente que viu que tinha a cara dele. Isso não é mimo, isso é amor. O problema é estragar e você fazer uma troca de afeto por matéria, por dinheiro, pela roupa, pela festa. Essa simpatia, às vezes, me soa como sedução barata. Como é que a escola tem que agir, Roberta? Mariana, uma nova lei obriga as escolas a fornecer a pais separados uma cópia do boletim dos filhos para cada um. Além disso, os colégios públicos e particulares têm que passar dados sobre o desempenho e a frequência dos alunos. O objetivo é ajudar muitos pais que não conseguem ter acesso a informações escolares dos filhos. Eu queria pedir agora para as crianças, o Ricardinho, vir aqui para frente e participar do final da nossa conversa. A gente pode falar com seus filhos também, né? Com o Renan, a gente até já falou, e a sua filha? Thaís. Thaís. Vem, Thaís. O Renan. Você sabe que esse nosso cenário aqui, tem muita criança que já dormiu aí, né? Olha que bonitinho. 3 crianças. Mostra ele lá, Almir, o Lucas. A gente vai mostrar o Lucas, olha como ele dormiu. Eu fiz uns closes dele lá. A nossa boneca aqui é a Janaína Moura. Me conta, Janaína, como é que é na sua casa? Meus pais são separados há mais de 15 anos. E como é que foi para você a separação dos seus pais? Ai, foi um pouco estranho, né? Eu tava tão acostumado com os dois vivendo junto e, de repente, eles resolveram se separar. Não gostei muito, mas eles brigavam muito também. Teve um lado bom e um lado ruim. E hoje, como que é a sua convivência com a sua mãe e com o seu pai? Eu convivo muito bem com meu pai e com a minha mãe. Eu sempre estou visitando meu pai, a gente sempre vai almoçar junto, durmo na casa dele. Tem uma convivência bacana. E eles convivem bem também? Um pouquinho, às vezes eles brigam um pouco. Thaís, então, como é que foi quando seus pais se separaram? É que eu não lembro, eu era menor, assim, mas acho que só agora, mais ou menos, que eu fiquei sabendo, assim, né, assim, participando mais. Mas acho que separou, né? Tipo, cada um vai sua vida. Eu não sinto muita falta, nem nada, assim, dele, assim, normal. E você, Renan, a gente conversou no comecinho do programa, quando você se separou, como é que foi tomar a decisão de quem ia ficar com seu filho? Bem, assim, a decisão foi dupla, assim, a gente decidiu porque a gente viu que a vida dele, assim, entre aspas, né, um pouco da vida dele estava mais próximo da onde eu morava do que ela. Então a gente decidiu assim, o melhor, né? Assim, ela vê ele todo final de semana, ou se não, dia de semana também ela vai, pega ele, passeia com ele e tudo, mas assim... E você tem uma boa relação com a mãe dele? Não. Não falo com ela, não olho na cara dela, eu evito ela.
Mas você deixa ela ver o filho de tranquilo. vocês? Assim, além de ela ser mãe, além de ser um direito dela, né? Como posso dizer? É bom pra ele também. É bom pra ele também. Importante, então, mostrar, né? tipo, eu não falo com ela, mas pelo menos na frente dele eu tento mostrar o relacionamento, né? Entre eu e a mãe dele. Agora, uma coisa que acho que todo mundo ficou curioso é como é que foi para você receber a notícia de que o seu filho, quando ela ficou grávida, você tinha quantos anos? Tinha 18. E a sua namorada? 16. Como é que foi, Grace, que eles deram a notícia? Não, aliás, você ficou sabendo que ia ser avó quando estava para nascer já. Praticamente. Mas assim, eu tinha cantado a bola no começo do ano. Quando foi no final do ano, no meio do ano, no começo do ano, teve a festa da confraternização de onde eu trabalhava, não esqueço até hoje, dia 12 de dezembro. E eu cheguei, tinha uma junta de filhos, né? Só um que não estava, porque esse não concorda. Esse, assim, ele é bem, sabe, rígido, ele é o general mais ou menos em casa. E tinha até um agregado, tinha, né? E você tá bem? Eu falei, tô tudo bem. Então, a gente precisa conversar. Me colocaram na cama, precisamos conversar com você. Aí eu olhei para o outro que está noivo, né? Falei, Patrícia, tá grávida? Ele falou, não, graças a Deus não. Aí eu olhei para esse. Então, mãe, sabe, eu vou te contar como é que foi. Eu falei, não precisa, eu sei como foi. Aí eu me arrumei e falei para o mais velho, vamos no supermercado. Eu consigo me recuperar como na separação. Eu comprei a cama e uma televisão de LCD. Fiquei feliz, acabou o problema. Ela comprou o tapete. Acabou o problema. Ela falou, foi assim. Comprou o carro. Sabe assim, eu me sinto forte. Esse meu filho, é que eu digo que é o general, porque às vezes eu estou em depressão, eu falo, preciso comprar um sapato. Eu falo, mãe, mas você precisa de sapato. Eu não, mas meu amado precisa. Só que essa criança nasceu, estavam na escola, saíram correndo, foram para o hospital e não sei o quê, e a médica disse que a criança estava prematura, que ia morrer, a mãe ia morrer, e esse pega e liga para o irmão mais velho, porque ele não tinha coragem de ligar para mim, apavorado, e o irmão liga para mim. A criança nasceu, ficou uma semana tomando banho de luz, a mãe não foi ver, o pai não foi ver, e a irmã foi ver uma vez. Tanto é que ela teve alta, a criança ficou, o menino teve alta e ninguém sabia. Que foi num dia que ele estava trabalhando, não deu para ir no hospital. Eu falei, não, peraí, coitado da criança também, né? Agora, pelo tamanho das bochechas dele, nem parece que ele nasceu prematuro, né? Não parece. Aí eu cheguei e falei, não, eu vou visitar. Saí do meu trabalho e fui. Aí eu falei, coitado, né? Você precisa de muito amor. Eu falei com ele. Falei, você precisa porque se depender do outro lado, estão ferrados, né? Aí foi que eu comecei a ganhar. Nós começamos a construir um amor, como na novela, eu e Lucas, né? E o Renan é um bom pai? Olha, eu até estou admirada, viu? Ele é um bom pai. Ele é. E eu também não dou moleza, também tem essa, né? Então ele está em casa, só vai trocar teu filho quer comer. Você assumiu o papel de mãe do Lucas ou você é a avó dele? Não, eu sou a avó. Eu sou a avó, essa é a tia mãe, meia mãe, porque ele fica meio período com ela, né? Então, ela dá banho, dá comida, faz brincadeira, faz palhaçada, deixa ele fazer o que ele quer. Eu sou a mais durona. Roberta, vamos anotar na nossa listinha a gravidez na adolescência também, né? Não foi fácil, não. E ele conta até, estava contando outro dia para um colega, que a coisa mais difícil para ele foi a minha indiferença. Porque eu dei eu achei que era uma lição, que ele precisava. Mas sabe o que eu acho importante grifar? Que transar sem camisinha, hoje em dia, é fora de moda, né? Acordou! Vem cá, vem! A boneca vai pegar. A gente precisa encerrar o programa. Muito bem, ele vem. Espera, Laurinha, que ele está acordando, ele ainda está vendo onde estou, né? Que lugar é esse? Será que estão falando sobre mim? Ele fica numa boa ali ou você quer? Acho que ele é tranquilo. Pronto, lindão. Vai ali pro colo da vovó pra gente encerrar. Ui, filhinha, machucou. Tirou um cochilo, ele descansou, né? Vai ali pro colo da vovó pra gente encerrar o programa. Então, antes de encerrar, eu queria mostrar aqui, Renata, mostra. Esse é o livro da Lúcia. Fala um pouquinho do seu livro, Lúcia, Cordão Mágico. Cordão Mágico são histórias escolhidas da minha vida com meus 3 filhos,
Eu falo que é um colar de madrepérolas. São pérolas de mãe mesmo, dessa vida que a gente tem. E está em todas as livrarias. Está nas livrarias, a editora também entrega. E é um diário Qual que é a editora? íntimo, bem delicadinho. A editora chama Ofício das Palavras. Tá bom. E tem um outro livro aqui, olha, que é da doutora Priscila. Eles não foram felizes para sempre. Esse livro a senhora escreveu para quem, doutora Priscila? Na verdade, eu resolvi escrever um livro sem usar nenhum juridiquês. Juridiquês é essa linguagem que nós temos, nós advogados temos essa linguagem difícil que o público tem dificuldade de entender. Então, eu escrevi um livro colocando como é a lei no caso de separações, mas sem nenhum termo jurídico. Obrigada a todos vocês por terem vindo participar aqui do Papo de Mãe. E no próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre alimentação. Vamos dar dicas sobre o alimento necessário em cada faixa etária. E quando o alimento provoca alergia, o que fazer? Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Semana que vem tem mais. Até lá. Até. Ricardinho. Ó mãe, imagina só, que maravilha de cena. Seu filho de paletó, cantando tema em Mi menor. Ó mãe, me empresta seu terço que eu vou pedir pra Jesus, pra ser cantor de uma orquestra, cantando blues. Cantor de uma orquestra, mamãe, crooner de blues, de blues.